Então vamos entender a projeção de Fischer para depois a gente discutir essa observação 4, que é quando tiver 2 ou mais carbonos quirais. Essa projeção de Fischer, vou usar como exemplo um dos isômeros do ácido tartárico. Aqui tem 4 carbonos, dá para ver que desses 4 carbonos, 2 carbonos aqui são carbonos quirais. Então tem 2 carbonos quirais, e aí como que nós vamos representar? Estou usando com 2 carbonos quirais, mas podemos fazer a projeção de Fischer com 1 carbono quiral, com 3, com 4 e assim por diante. Nós vamos considerar esses 2 carbonos quirais, esses que estão aqui. Então vou reforçar aqui, ó, que são 2 carbonos quirais. E aí nós vamos representar da seguinte maneira. Vou deixar no plano do quadro os 2 carbonos quirais, mais a ligação covalente, e aí os grupos que estão nesses carbonos, ora estarão para fora do plano do quadro, ora estarão para dentro. Então, acho que aqui dá para você ver que o hidrogênio e a hidroxila estão saindo do plano do quadro. Eles estão assim, ó. E o grupo carboxila está entrando no plano do quadro. O grupo carboxila ele está para trás. Então, ele está assim, né? Em relação, por exemplo, ao grupo hidroxila. Então, é assim que nós vamos representar sempre a estrutura para depois considerar a projeção de Fischer. Então, nesse carbono, hidrogênio e hidroxila saindo do plano do quadro, grupo carboxila entrando no plano do quadro. Lá em cima, a mesma análise. Grupo carboxila entrando no plano do quadro, para trás, hidrogênio e grupo hidroxila saindo do plano do quadro para frente. É muito comum os livros usarem assim, para frente e para trás. Então, hidrogênio e hidroxila para frente, grupo carboxila para trás. Então, essa representação que está aqui é semelhante à que nós chamamos projeção de Fischer. Aí, como que nós vamos analisar? As ligações que estão para frente, são as hidroxilas e os hidrogênios, elas são representadas sempre na horizontal. E a ligação que está para trás, que são os 2 grupos carboxila, aparecem na vertical. E é claro, né, que aqui, nesse cruzamento aqui das linhas, estão os 2 carbonos quirais. Então, a partir de agora, eu não vou representar dessa forma. Eu vou deixar em projeção de Fischer, que é essa representação que está aqui. Então, essa hidroxila e hidrogênio estão na horizontal aqui, na projeção de Fischer. Significa dizer que esses grupos estão para frente. Tanto aqui hidroxila quanto hidrogênio para frente. Os 2 grupos carboxila, eles estão para trás. Então, é assim que nós vamos analisar, né, a chamada projeção de Fischer. Agora, observação 4. Se tiver 2 ou mais carbonos quirais, aí o que nós temos que avaliar é se a molécula tem ou não um plano de simetria. Então, esse isômero que está aqui, se você considerar aqui um plano que passa, né, nessa vertical, pegando o grupo carboxila, os 2 carbonos quirais e esse outro grupo carboxila, se você fizer isso, dá para ver que o lado direito vai ter 2 grupos hidroxilas e vai ter também 2 hidrogênios. Quer dizer, não é um plano de simetria, porque eu dividi a molécula ao meio e as 2 partes não são iguais. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu considerar esse plano, que divide a molécula ao meio dessa forma, olhe com calma que dá para ver que agora tem plano de simetria. Veja que a parte de baixo é igual à parte de cima. Então, esse isômero do ácido tartárico, ele tem 2 carbonos quirais. Só que esse isômero que está aqui, ele não é quiral. Por que ele não é quiral? Ele tem pelo menos um plano de simetria. Esse plano, então, que eu tracei aqui pontilhado de verde, ele divide a molécula em 2 partes iguais. Veja que aquele outro que eu propus primeiro na vertical não dividia a molécula ao meio. Agora esse divide. Então, veja, mesmo apresentando carbono quiral, a molécula é dita aquiral, ou simplesmente uma molécula simétrica. Então, essa molécula que está aqui nós chamamos de aquiral, quer dizer, não é quiral, né? O A indica negação, ou que é uma molécula simétrica. Então, é aquiral ou simétrica. Porque nós vimos que quando ela for quiral, ela é assimétrica. Lembra que quiral não tem plano de simetria. E ali tem o plano de simetria. Então, tenha muita atenção com isso. Então, para a gente fechar essa parte, né? E aí, agora nós vamos na próxima
na sequência 2.4, discutir quais são os tipos de isômeros óticos. Então, tenha atenção. Se tiver um carbono quiral, a molécula é quiral. Se tiver 2 ou mais carbonos quirais, não vou garantir que ela é quiral. Eu tenho que ver se ela tem plano de simetria. Nem toda molécula quiral tem necessariamente um carbono quiral. Lembra dos compostos alênicos, tá certo? Então, na sequência, nós vamos discutir os tipos de isômeros óticos.